Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 25 de fevereiro de 2026. O tema de hoje trata sobre a roda das reencarnações, também chamada de a roda de Samsara. Muitos ainda têm dúvidas, porque existe uma teoria, provavelmente lançada pelas próprias trevas, para que as pessoas não acreditem na evolução da alma e na ascensão desta alma, dizendo que todos os humanos foram obrigados a reencarnar e que ao desencarnar eles tomavam conta das almas e depois novamente obrigavam a uma nova reencarnação. E tem muitas pessoas que acreditam nisso. Eu diria, é mais fácil dizer: eu falhei porque alguém me obrigou a reencarnar e eu não tenho salvação. É fugir da responsabilidade. Porque tudo isso não passa de uma invenção dos próprios arcontes e dos próprios humanos, aqueles que se comprazem no mal e aqueles que fogem da sua responsabilidade. Vamos hoje tentar aqui explicar mais ou menos de uma forma que essas dúvidas sejam sanadas, porque o plano divino, ele tem uma perfeição que de tão perfeito que é, as pessoas não acreditam. Porque tudo tem que ser difícil, tudo tem que ser quase impossível, tem que temer a Deus, tem que temer o plano divino, tem que isso, tem que aquilo. E nós esquecemos, porque temos o véu do esquecimento, obviamente, que somos seres divinos, somos luz na essência, somos um átomo semente divino, uma centelha de luz da fonte criadora. Nós somos um espírito imortal, somos uma alma que derivou deste eu superior, da mônada, das superalmas, das almas, e nós estamos aqui como um fractal desta consciência de alma. Saber quem somos de fato já elimina muitas dúvidas e também muitos medos. Se nós somos luz e viemos experienciar um planeta de provas e expiações, uma pequena réstia de luz e uma grande quantidade de matéria escura, porque aqui é um planeta de criação fantástico. Gaia é um planeta feminino, energia e frequência feminina, portanto, de criação. Temos aqui os ingredientes para uma das melhores escolas de almas do universo. Quando nós decidimos vir para esta escola de almas, nós estávamos integrados a uma versão nossa de alma mais elevada e sabíamos o que era esse planeta Terra, sabíamos o que teríamos que enfrentar aqui e sabíamos a importância dessa experimentação ou dessa experiência. E nós nos dispusemos a vir, fizemos fila para ser selecionados, porque muitas outras almas queriam vir também. E há um limite para cada mundo. Nós tínhamos a garantia de que o plano era sagrado e perfeito, e tínhamos o amparo necessário e a certeza do retorno um dia, quando completasse o ciclo, quando a alma finalmente chegasse à ascensão, ela seria integrada novamente à sua versão mais elevada. Isso, mais ou menos, segundo algumas orientações que nós recebemos de consciências superiores, começou essa imigração de almas aqui na Terra por volta de 1.500.000 anos atrás. O plano era o seguinte: desenvolver esse planeta Terra, criar neste planeta Terra, evoluir tudo o que tinha aqui, inclusive as outras espécies de vida, os reinos inferiores, os minerais, vegetais, animais e elementais. Tudo está interligado em consciência e a consciência se expande, cresce e desenvolve. O plano era vir
com o véu do esquecimento para experienciar tudo que a consciência humana possa criar, em todos os níveis, de todas as formas, e sempre dentro de duas polaridades, os dois lados da moeda, como já dissemos tantas vezes: causar e sofrer o efeito da causa. Fazer isso para entender principalmente os pilares da ascensão, a mola mestra deste aprendizado aqui nesse planeta, que são vários, mas sempre resumimos aqui em três principais: passar pelas leis de causa e efeito, ação e reação, a lei do retorno, para aprender principalmente desenvolver em si próprio o amor incondicional, a compaixão e o respeito. Não somente com os outros seres humanos, mas com todos os seres da natureza e consigo mesmo. Este é o objetivo. Um planeta que estava muito atrasado, mas que tinha grandes possibilidades por causa dos seus recursos naturais. Sabemos que a Terra é a menina dos olhos da galáxia, tão rica e tão bela. O plano, então, seria este: vir com o véu do esquecimento para cada encarnação exercer um experimento diferente, um personagem, como eu gosto de colocar aqui, e ficar um tempo determinado, fazer os experimentos, então a alma desencarnaria para poder lembrar mais coisas do passado e também do futuro. Por isso que a alma desencarna aqui num planeta de provas e expiações, para lembrar das suas vidas passadas, fazer uma autoanálise de si mesma, ver o ponto que ela está dentro da evolução que ela se propõe a fazer e que é necessário, e conhecendo um pouco do futuro, traçar um novo plano para uma nova encarnação. E de encarnação em encarnação, a alma vai experienciando aquilo que ela precisa e deseja, porque a experiência de um não é a mesma experiência de outro, mesmo que seja igual, o sentir é diferente. E se aqui na Terra tinha um projeto para passar entre 80 a 90 bilhões de almas na forma de ser humano, nessa raça que nós estamos agora, que é a sexta raça, a maioria já passou. Estamos hoje encarnados ali em torno de 8 bilhões de almas, mas é a última encarnação nas provas e expiações aqui na Terra. Deve ter, no máximo, outro tanto no plano astral, então teríamos ali hoje ainda em torno de 15 a 16 bilhões de almas, e está finalizando o ciclo. Aos poucos finaliza. Mais algumas décadas, e sobrará um final aí, uma quantidade de almas que vão continuar na nova Terra. Muitas já ascensionaram e foram para outros mundos, muitas foram para o exílio, porque não tem mais chance de completar o ciclo aqui, precisa completar, vão para outro planeta de provas e expiações. Antigamente o ser humano a alma encarnava na forma, obviamente, de ser humano, a vida era curta. 20, 30 anos, 40 anos, foi subindo aos poucos. E o tempo que ficava lá no astral era muito extenso, muito grande, porque tinha tempo. Quando começou a finalizar os últimos milênios, principalmente os últimos séculos, o tempo de permanência da alma aqui na Terra passou a ser maior, 70, 80 anos na média, e o tempo de permanência no astral mais curto, para que fosse apressado o final. São leis divinas sábias que sabem exatamente o que é melhor para a humanidade. Então os planos divinos para a Terra eram esses. Tinha sim, existem os senhores do karma, mas são aqueles espíritos, podíamos dizer, aqueles anciões de barbas brancas, uma forma metafórica de entender, que às vezes se reúnem para mudar alguns planos aqui da Terra, porque as coisas precisam ser
atualizadas, nada é indefinidamente imutável, tudo precisa mudar, porque tudo é movimento, tudo é evolução. Então, às vezes, os senhores do karma se reúnem e decidem algumas coisas, como agora, por exemplo, neste último século da transição planetária, o karma está sendo extinto. Não que ele vai terminar hoje, nem terminou ontem, nem amanhã. Ele vai ser extinto nesta encarnação, porque não é mais necessário, porque a Terra vai passar para um mundo de regeneração, não haverá karma. Muitas almas estão encarnadas, já não tem mais karma, e se tem, ele é curto, não precisa ir até o final da vida, como antes. Basta compreender, porque tudo é aprendizado. Não é castigo, é uma oportunidade. O karma é a oportunidade de refazer aquilo que foi mal feito antes. O tempo se esgota, não há mais tempo. Então agora as mudanças estão acontecendo. Então os senhores do karma não são demoníacos, não são satânicos, não são arcontes, como alguns dizem. A consciência limitada nas provas e expiações trazia a oportunidade da cocriação diferente. Porque se não existisse o véu do esquecimento, a alma reencarnaria e faria tudo igual, a mesma coisa, porque é fácil. É como você fazer um trabalho que faz todos os dias, você faz no automático. Agora, se alguém disser para você, agora faça de trás para frente, não do jeito que você fazia, fica difícil. Ou faça diferente, invente uma fórmula. É mais complicado do que repetir aquilo que já se sabe. Por isso o véu do esquecimento, por isso então também o desencarne, para fazer essa avaliação. Sem o desencarne, a alma não evoluiria, porque ela não consegue jamais se avaliar sob o véu do esquecimento. Então, ali em 350 mil, 400 mil anos atrás, vieram aqui, fugidos das guerras de Órion, os arcontes, aquelas raças satânicas, os anjos caídos. Mas eles não podiam reencarnar aqui, porque eles não tinham a permissão. Existem leis cósmicas que são obedecidas, inclusive pelas trevas. Eles encontraram aqui na Terra não somente um refúgio, mas uma oportunidade de se alimentar de energias negativas. Eles são muito espertos, muito ardilosos, conhecedores, porque eles eram de dimensões superiores, embora era a sombra, porque a sombra e a luz existem em muitas dimensões. Porque sempre existe a dualidade. Mas tem as permissões ou não de certas coisas. Então eles não podiam encarnar como humanos. Conhecedores de muitas coisas, criaram através do seu conhecimento na genética, conseguiram criar seres híbridos, humanos com seres de outros mundos, que não tinha problema nenhum, porque tinha DNA humano também. E assim criaram representantes entre os encarnados. Aí a coisa complicou. Não que eles obrigaram a humanidade a reencarnar e também a fazer alguma coisa, mas eles induziram, através da sua psique, através da genética do DNA híbrido, seres humanos que perderam aquela essência mais pura, aquele sentimento, porque uma vez que foram cocriados com raças frias, reptiloides, então eles começaram a perder aquele sentimento amoroso, natural do ser humano, da raça adâmica. Então os próprios humanos começaram a criar situações de confrontos, de guerras, de dramas que causavam dor e sofrimento além da conta. E esta psique negativa começou a formar uma névoa ao redor do planeta Terra,
uma névoa escura, negativa, como se fosse uma sombra. E esta energia começou a alimentar os arcontes, que não podiam reencarnar. E na medida que o tempo foi passando, mais e mais dessas raças híbridas foram surgindo e mais seres humanos começaram a dominar os demais. Quem causa dor para os humanos não são os arcontes. São os próprios humanos representantes dos arcontes. Seres extremamente frios, sem emoções. Um DNA muito elevado, não humano. E isso, no decorrer dos milênios, principalmente neste último ciclo pleiadiano de 25.920 anos, que fechou agora em 2012, foi o momento mais triste da humanidade, mais sombrio, porque eles fecharam, inclusive, o planeta Terra numa grade magnética espessa, que não permitiu mais a entrada de seres da luz, porque a humanidade da Terra pertencia a esses arcontes. Caso alguém viesse de fora e tentasse vencer essa grade, ultrapassar essa grade magnética, eles usariam como escudo a própria raça humana. Foi um tempo difícil, mas que a luz planejou e encontrou soluções, encontrou buracos, como se diz, furos nessa grade, e começaram a se infiltrar aos poucos, sem que fossem percebidos, até que chegou um momento em que eles conseguiram vencer essa grade, que é o momento que nós estamos. E esses arcontes foram retirados. Foram os primeiros, aí a partir de 2016, até no máximo 2020, praticamente todos foram. Ficaram umas bases, como já soubemos e falamos aqui, principalmente uma lá no Congo, na África, outra no Himalaia. Parece que tinha também alguma coisa nos Estados Unidos. Não se sabe exatamente qual é a área, porque não foi fornecida, mas poucos redutos. E que esses também já foram agora, há pouco tempo, removidos. Depois a limpeza foi se estendendo aos planos secundários dos arcontes, principalmente aqueles que encarnavam. Então o umbral baixo, onde ficavam após o desencarne, porque eles não podiam subir, tinham muito peso, o umbral baixo foi também limpo dessas entidades que já pertenciam aos humanos, por isso estavam no umbral. Então agora há pouco tempo o umbral baixo também foi limpo. Mas ainda existem os encarnados. Os arcontes encarnados na forma humana, com DNA humano, estão no comando dos sistemas vigentes no planeta hoje, na maioria ainda. Mas a limpeza está sendo feita em mais alguns anos, talvez não se sabe quantos, se 1, ou 2, ou 3, ou 4. Tudo isso será removido. Vai ficar ainda, sim, muitos humanos, milhões, quiçá até acima de bilhão ou bilhões, de seres humanos ainda mais algum tempo, que tem esse DNA, porque a maioria de nós, humanos, temos o DNA dos arcontes, em grau maior ou menor. Por isso temos o desejo do poder, o desejo de vingança, o desejo de domínio, de conquista, a qualquer custo. Tem muita gente que não tem escrúpulos, só não faz pior porque não está num cargo. Mas se ocupasse um cargo, faria a mesma coisa, o pior daqueles que estão lá. Só que esses, sem a posição de controle, de comando, eles não são perigosos como são aqueles que estão no comando. Então esses vão sendo retirados aos poucos, até 2050, 2060, quando finalizar o ciclo da velha Terra, todos serão retirados. Não vai ficar uma alma que tenha esse perfil dos arcontes, porque a nova Terra não tem energia para abranger certas entidades dentro de si
A Terra não vai acolher aquilo que não se afina com ela, na sua frequência. Então isso é um sistema natural, um plano divino. Mesmo que houve essa interferência há 350 mil anos atrás, um pouco mais, as coisas agora vão melhorar muito para quem quer realmente viver em paz, no amor, na gratidão, na compaixão, no respeito, porque a dor e o sofrimento não existirão na nova Terra. A dor e o sofrimento aqui nesse planeta nunca foi causado por nada externo a não ser os próprios humanos. Nem os arcontes podiam fazer isso. Obviamente que eles tinham o poder de persuasão, porque quando nós temos o DNA humano misturado, híbrido, nós nos alinhamos com muitas coisas. Ah, foi um arconte que me induziu a cometer tal coisa. Não! Ele apenas te estimulou, mas foi você que decidiu. Eles não podem fazer nada, eles não têm poder nenhum se você usar o teu poder. Como então eles são responsáveis pela roda de Samsara? Obrigar a reencarnar? O plano divino então não vale nada? É preciso ter um pouco de bom senso e um pouco de raciocínio lógico. Não precisa nem ser muito conhecedor das leis divinas, das leis espirituais. As trevas sempre se alimentaram das baixas frequências, então eles tinham que ter um mecanismo para fazer com que nós produzíssemos essas energias negativas de baixa frequência. E isso nós produzimos enquanto estamos encarnados pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas. Porque temos dentro de nós um desequilíbrio entre a luz e a sombra, que é exatamente o que nós viemos aqui fazer, encontrar esse equilíbrio. Poderíamos fazer isso sem interferência dos arcontes? Sim, e muito bem, e sem grandes transtornos. Mas se nós permitirmos que os arcontes nos conduzam ao erro, ou induzam ao erro, é óbvio que nós vamos depois assumir a responsabilidade, porque a responsabilidade é nossa, não é do arconte. Jogar a responsabilidade para eles é fugir da sua própria responsabilidade. É comum o ser humano encontrar culpados pelos seus atos. Mas isso é a coisa mais natural que tem. Ah, não fui eu, não é meu, é do outro. Todo ser humano que tem dentro de si um caráter realmente inidôneo, um caráter escuro, ele sempre vai jogar a culpa para os outros. Acuse os outros daquilo que você é ou que você faz para fugir da responsabilidade. Isso é a lógica, é a lei dos arcontes. Já a lei divina diz, não faça ao outro o que você não queres que te façam, porque o fazendo é a ti que tu o farás. Olha a diferença. Então, quem são os arcontes? Os arcontes estão dentro de você. Dentro de mim, dentro de qualquer um, é só exercer. Ah, os arcontes me obrigaram. Não, você escolheu fazer. Não há desculpa para as tuas falhas, porque as tuas falhas também servem para o teu aprendizado, mas tem que ter o controle. Senão você vai ficar na roda de Samsara eternamente. Se não terminar aqui na Terra, vai terminar em outro planeta de provas e expiações. Mas não é culpa dos arcontes. É tua responsabilidade. Então os arcontes, eles não são responsáveis, mas eles induzem ao erro e ao prolongamento do karma. E isso é verdade. Porque se eu tenho que atingir a minha ascensão, é um equilíbrio dentro da luz e da sombra. E se eu fico encarnação após encarnação falhando,
por indução dos arcontes. Então, poderia-se dizer que eles são os responsáveis. Na verdade, não, porque alguém pode me induzir ao erro, mas eu tenho que fazer a escolha. Então, volta-se novamente ao mesmo ponto. Você é o responsável pela roda de Sansara. Fugir dessa responsabilidade é fugir daquilo que você assumiu e não cumpriu. É o atestado de incompetência. Perfeitamente. Quando nós somos incompetentes, nós temos que culpar alguém. Ou não é assim? Olha ao teu redor. Veja, dentro do grupo familiar, do grupo da comunidade, do município, do estado, do país e do planeta. Sempre aquele que erra acha um culpado. Existem governantes tão incompetentes que passam o tempo todo governando, acusando o seu antecessor pelos fracassos dele, porque o outro deixou uma situação ruim. Então ele não faz nada, mas ele sempre tem um argumento. E assim é o DNA híbrido dos arcontes. Encontrar alguém que vai espiar os seus erros, os seus fracassos, porque assim cria mais dor e sofrimento, porque aquele também que é acusado injustamente também emite uma vibração negativa através da sua dor, nem que seja psicológica. É um esquema realmente sombrio. Por quê? Porque vem das sombras. Eu recebo muitas vezes essa questão. Ah, mas os arcontes foram responsáveis pela roda de Sansara. Não. Não mesmo. Ou então você não entende do plano divino, das leis divinas. Eu acho bom que certas pessoas precisam estudar um pouco mais. E também raciocinar. Porque parece que o raciocínio virou coisa rara no planeta. Para muita gente. Porque é prático decidir pelo outro. O outro que decida. Eu só quero a boa, como se diz. Não vou fazer nenhum esforço, não quero responsabilidade, quero ter a vida mansa. E os outros que decidam. E daí chega um momento, eu fracassei porque os arcontes são os responsáveis. Vai dizer isso lá. A tua consciência, quando ela se alargar no além-túmulo, a primeira coisa que a tua consciência vai dizer logo depois do desencarne é: por que você fez isso? Por que você não fez aquilo? Foram os arcontes. Cadê os arcontes? Eles amarraram você? Eles colocaram você na masmorra? E se eles obrigassem você a fazer o quê? Mais do que desencarnar? A alma não pode ser aprisionada, jamais. A não ser que a pessoa, a alma enquanto encarnada, como ser humano, vibre numa frequência tão baixa que ao desencarnar pode ser aprisionada assim. Era, na verdade, agora não mais. Não passava do umbral baixo porque não tinha frequência. Mas não porque os outros aprisionavam, é que ela tinha uma afinidade e é a lei da atração. Ela mesma ia ao encontro do seu algoz, no caso dos arcontes, híbridos, porque os arcontes legítimos nunca estavam no umbral, nunca podiam estar ali, porque ali estavam as almas que haviam encarnado. Mas eles estavam no controle, nos abismos da escuridão. Tudo vai mudar. E graças a Deus esse ciclo agora termina. Mas é preciso conhecer um pouco do que foi esse planeta.
Por isso que as pessoas dizem, não vou estudar o kardecismo porque agora não vai mais servir para nada. Sim, na Nova Terra o kardecismo não tem nenhum sentido. Mas até chegar lá, e falta algumas décadas, ainda é de grande valia porque faz com que a alma encarnada se conheça mais a si mesma e entenda um pouco do processo encarnatório sucessivo que sempre existiu. Conhecer também um pouco dos umbrais, um pouco desse domínio, embora limitado, mas era um domínio dessas raças de Orion que aqui aportaram. Conhecer um pouco das possibilidades reais de cada um e fazer algo um pouco diferente, melhor, para encurtar o caminho espinhoso que ainda falta seguir. Não é uma questão de opinião de cada um, que todo mundo tem a sua, mas é uma questão de lógica, de conhecimento. O que é verdade e o que não é verdade. É claro que os arcontes às vezes obrigavam alguém a encarnar, porque aquela alma estava tão alinhada com eles que era do grupo, é da turma. Então agora vai você de novo. E vai. Não é assim que faz aqui as turminhas que se encontram, esses grupos de pessoas. Vamos supor uma quadrilha de assaltantes. Tem o seu chefe, tem o subchefe, tem toda a hierarquia e tem o grupo que faz o trabalho mais duro. Aí eles dizem, olha, agora vai você lá assaltar aquele banco, aquela pessoa, roubar aquele veículo da marca tal. Eles dão as ordens. Mas por que a pessoa faz? Porque quer. Não quero mais. Bom, então você vai morrer. Tudo bem. A alma não morre. Se liberta. Ou então tem sorte e consegue fugir, porque uma vez enveredado pelo caminho do mal, não é fácil sair. A vida não é tão complicada. É fácil de ser entendida, mas é preciso se permitir olhar a vida sem paixões. O grande problema é que tudo é discutido na forma da paixão. A minha religião tem um Deus, e o meu Deus é melhor que a tua religião, que é o teu Deus. O meu governante é melhor que o teu. A minha ala, o meu time de futebol é melhor que o teu, e assim vai. É uma disputa que não termina nunca e não leva a nada. Vamos olhar, sim, tem as diferenças, tem as preferências. E podemos ter as paixões, sim, mas controladas. Que sirva apenas de diversão, de lazer, que daí não cria dor e sofrimento para quem quer que seja, não vamos criar karma, não vamos criar karma para nós mesmos depois. Depois vamos culpar os arcontes, tá tudo certo. Eu vou aprontar lá, fazer uma arte e vou culpar um colega, alguém. Assuma a tua responsabilidade e entenda que os erros são possíveis, sim, porque os erros nos ensinam muito, mas olhar o erro como um aprendizado, como uma lição aprendida e nunca mais repetida. E assim nós evoluiremos mais rapidamente. Se bem que agora pouco tempo temos, mas para todos nós aqui que fazemos parte desse grupo, vocês que me ouvem, vocês já estão aqui na dianteira, já passaram por todas as fases mais difíceis. Agora está fácil. Falta alguns retoques. Estamos chegando na reta final desta longa caminhada. Então, é óbvio que talvez esta mensagem de hoje nem precisaria trazer aqui. Mas sempre tem aquele que ainda tinha uma dúvida. E para que ter dúvida se nós podemos ter a certeza? A certeza nos abre um caminho largo. A dúvida estreita o caminho de tal forma que se torna até perigoso. Ou você perde muito tempo. E agora não há mais tempo a perder. Agora é velocidade máxima, porque estamos na linha de chegada. Todos vão dar o seu máximo. Até o sol, a luz do sol que chega está no seu máximo solar, porque agora as coisas estão realmente na ponta do funil.
se espremendo. É um tempo maravilhoso. Chegamos até aqui, somos vitoriosos. Falta os últimos minutos da prova. E vamos chegar. Vamos acreditar. Vamos chegar, sim. Acreditando, não acreditando, fazendo um esforço a mais ou a menos, mas nós vamos chegar porque nós já fizemos o pior. Não vamos dar nenhuma energia para quem gosta da energia negativa, porque nós não vamos ser uma usina energética negativa. Vamos ser uma usina energética positiva. Vamos alimentar aquilo que vai existir daqui para frente, não aquilo que vai deixar de existir. Por isso, muitas vezes é dito, veja o drama, mas não faça parte do drama. Ouvimos, sim, o ruído lá fora da tempestade, mas nós estamos no abrigo. Ninguém é surdo. Ah, tem uma tempestade, mas eu não estou ouvindo nada? Não, nós vamos ouvir, sim. Cada trovão, cada raio, cada rajada de vento. Mas nós estamos seguros. Não estamos lá no relento, dentro do drama. Estamos protegidos, porque construímos o abrigo ao longo dos tempos. Veja o drama e não seja o drama. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.